Boa noite. As Nações Unidas estão a acompanhar muito atentamente o desenvolvimento do processo eleitoral que decorre em São Tomé e Príncipe, disse esta quarta-feira o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, François Faure. O diplomata do ONU foi recebido hoje pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, e garantiu que só vai deixar o país depois dos resultados oficiais das eleições serem anunciados pelo Tribunal Constitucional. Uma audiência de pouco mais de meia hora, tempo, no entanto, suficiente para as duas partes analisarem a situação política interna à luz dos resultados das eleições legislativas, autárquicas e regional de 7 de outubro. Aqui nós avons transmis les encouragements du secrétaire-général, M. António Guterres. Nós transmitimos ao Sr. Presidente o encorajamento do secretário-geral da ONU. Estamos muito atentos ao desenvolvimento do processo eleitoral em curso neste país e eu transmiti também ao Sr. Presidente da República a disponibilidade das Nações Unidas para acompanhar o povo santomense na sua marcha para a democracia. Eu vi no Sr. Presidente da República um bom interlocutor que está pronto a aplicar toda a disposição constitucional enquanto garante das instituições de São Tomé e Príncipe. Estamos a seguir os trabalhos do Tribunal Constitucional e quando esse tribunal terminar o seu trabalho, será a vez do Presidente da República, depois dos resultados serem proclamados, jogar o seu papel. Monsieur le Président de la République, quand les résultats seront proclamés, de jouer sa partition. Francis Faure disse que recebeu de Evaristo Carvalho a garantia de que irá proceder de conformidade com a Constituição e vai permanecer no país até que os resultados definitivos sejam anunciados pelo Tribunal Constitucional. As Nações Unidas não têm vocação para interferir no processo eleitoral. Nós estamos aqui enquanto observador para ver como os mecanismos que existem funcionam. Temos confiança no Tribunal Constitucional, temos confiança na classe política deste país. Estamos aqui para seguir até que o Tribunal Constitucional anuncie os resultados oficiais. Representante do secretário-geral da ONU, recebido pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. O Partido Ação Democrática Independente, ADI, convocou hoje a imprensa para voltar a reafirmar que foi o vencedor das eleições de 7 de outubro e que a oposição não concorreu em bloco às eleições. Num comunicado lido por Zeferino, a ADI condena os comportamentos de altos dirigentes políticos da oposição face aos insultos aos membros das Nações Unidas e da CEIAC. O Partido Ação Democrática Independente apela à comunidade internacional para acompanhar todo o processo eleitoral. Segundo os resultados provisórios, até então conhecidos, o ADI é vencedor das eleições com 25 mandatos. Em segundo lugar está o MLSTP com 23 mandatos. Em terceiro lugar, a coligação com 5 mandatos. E, por último, o Movimento Independente de Cauê com 2 mandatos. Informar ainda que só existe uma coligação, que é a do MDFM, PCD e UDD, e que a oposição não concorreu em bloco às eleições. 2. Exortar ao Tribunal Constitucional a continuar a fazer os seus trabalhos em conformidade com a lei. Neste particular, convém relembrar a todos e todas santomenses que este processo não é novo, é legal, conforme dita o artigo 159 da Lei Eleitoral, que passo a citar. No início dos seus trabalhos, a Assembleia de Apuramento Geral decide sobre os boletins de voto em relação aos quais tenha havido reclamações ou protestos e verifica os boletins de votos considerados nulos, reapreciando-os segundo um critério uniforme. 3. Condenamos todo o ato de intimidação, incitação à violência e ameaças. Condenamos a atuação e o comportamento de irresponsabilidade de altos dirigentes políticos da oposição face
aos vergonhosos insultos aos membros das Nações Unidas e a SIAC. Condenamos finalmente a participação de alguns dirigentes políticos na concentração diante do Tribunal Constitucional em claro desacato à ordem das autoridades, neste caso a Polícia Nacional. 4. Apelamos às instituições internacionais e aos ex-presidentes da República e ao ex-primeiro-ministro a continuarem a acompanhar todo o processo até ao seu termo. Apelamos a todos os partidos políticos e seus dirigentes no sentido de chamar à calma os seus militantes para que a Assembleia de Apuramento Geral finalize o seu trabalho dentro do prazo legal e que, assim, o Tribunal Constitucional possa decretar os resultados definitivos. Apelamos, por último, a toda a população a manter a calma e serenidade, fazendo jus à paz que caracteriza o povo santomense, reconhecido internacionalmente. A participação das forças militares nacionais na Força Multinacional da África Central foi um dos assuntos que constou nas conversações entre o chefe de Estado-Maior de São Tomé e Príncipe e da Força Multinacional da África Central, FOMAC. A audiência teve lugar na sala de reuniões no Estado-Maior de São Tomé e Príncipe. As instalações que o chefe de Estado-Maior Horácio de Sousa recebeu o seu homólogo para a África Central, Daniel Raimundo. Na agenda do encontro esteve a perspectiva de participação das forças são-tomenses no contingente militar desta organização. A perspectiva é sempre aquela da participação de São Tomé efetiva na Força Multinacional da África Central. Sabe que São Tomé detém hoje a plataforma de observadores para a nossa força e é necessário efetivamente que São Tomé esteja presente para ir respondendo a essas questões que hoje são da atualidade. Alguma mensagem especial às Forças Armadas Nacionais? Sim, a continuarem na perspectiva da neutralidade que caracteriza a força hoje. E são as tendências que temos hoje, portanto, com a democratização da África, e por isso é que nós cá estamos nessa perspectiva para ajudarmos e sustentarmos, portanto, a posição das Forças Armadas de São Tomé. Recorde-se que Daniel Raimundo está no país no âmbito da vinda do secretário-geral da SIAC. Passo agora a divulgar o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe vem, através do presente, manifestar as suas sinceras desculpas à comunidade internacional em geral, em especial aos Estados-membros dos países da África Central, pelos atos repudiantes, insultuosos, provocatórios, injuriosos de que foram alvos na tarde de ontem, dia 16 de outubro de 2018, de frente ao edifício do Tribunal Constitucional, a Delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEIAC, chefiada pelo seu secretário-geral, o embaixador Ahmad Alami, e que integra 7 elementos, dentre os quais o general de brigada Daniel Raimundo Xaviemba, de nacionalidade angolana e chefe regional do Estado-Maior das Forças Multinacionais da África Central, FOMAC. O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe aproveita para apelar a calma e serenidade de todos os envolvidos, relembrando que as instituições competentes e a comunidade internacional envolvidos no processo encontrarão mecanismos que garantam a paz e a tranquilidade no estrito respeito às leis e a Constituição da República. A direção da EMAI, no Príncipe, encontra mais de 600 litros de água misturada a 20 mil litros de gasóleo transportado pelo barco Príncipe. Esta situação foi considerada invulgar
e criminosa pela direção da IMAI. O combustível foi devolvido à empresa de transporte e o caso está entregue à Polícia Judiciária para investigação. Foi abastecido no navio Príncipe no dia 3 de outubro, 20 mil litros de gasóleo. 10 dias depois chega ao Príncipe e no processo de descarrego é verificado uma grande quantidade de água, ou seja, dos 600 litros bombeados era só água. Nesta primeira fase da recepção do gasóleo, o técnico que faz o transbordo informou que na descarga havia presença de água, muita presença de água. E nesta quantidade do gasóleo que nós, na primeira fase de transbordo, há cerca de 600 litros de água, que nós vimos que estava a bombear é só água, que vinha do porrão do gasóleo do navio. E chamou-nos a atenção porque a situação não era uma situação que é normal. Já tivemos um caso semelhante, mas não com deste caráter, desta dimensão. E ficamos preocupados e tivemos que intervir a nível chamar também as entidades competentes da região autónoma do Príncipe, que é a Polícia Judiciária e também a Polícia Regional, para acompanhar o processo, porque esse processo é um processo que não é normal. E também tivemos que chamar o responsável da agência do navio Príncipe para para explicar o que é que passa, realmente o que é que se passa, porque não é normal receber gasóleo com água. Pela quantidade de água verificada, se introduzida no gerador, danificaria completamente, acrescenta o delegado. A situação do combustível com água ia causar um dano bastante irreparável ao motor, porque o mesmo tempo da depuradora que faz o processo de disseminação da água no gasóleo, mas o gasóleo vinha muito contaminado, vinha não só a presença de água, também que havia outros componentes que é difícil de diagnosticar por causa da coloração que tinha o gasóleo também. E é um processo que a gente, depois nessa verificação, nós decidimos não receber o gasóleo. O diretor da IMAI está convicto da existência de mão criminosa pela quantidade de água verificada no depósito do navio. Nós não podemos avançar que seja mão criminosa, mas tudo indica. É por essa razão que nós envolvemos a Polícia Judiciária, o delegado disse bem, envolveu as autoridades competentes para uma rigorosa investigação, porque se ele fosse desatento, o Príncipe estaria às escuras. A quantidade de combustível, de água, estaria, portanto, dentro desta altura do gerador? Com certeza. Essa quantidade é normal. É normal. O que nos espanta, depois de eu tomar conhecimento do facto, eu contactei o alto funcionário da ENCA, em que ele me deu alguns dados. Ele disse que naquele dia, foi no dia 3 de 10 de 2018, saiu para o mercado 171 mil litros de gasóleo. Dentre eles, a EMAI levou 132. Dos 132, a EMAI repartiu 40 para o barco Carisma, 40 para o navio Príncipe. Do navio Carisma correu tudo bem, já consumimos. Os que consumimos cá em Santo Tomé correu tudo bem, não tinha presença de água. 10 dias depois, quando o navio Príncipe não combustível, um combustível viciado, alterado, com características, cheiro e cor, e com muita porcentagem de água. Logo, creio eu, de forma muito ignorante, creio eu que isso demonstra que seja mão criminosa sim. O responsável do navio Príncipe diz ter ficado surpreso quando recebeu a notícia, espera que as investigações apurem os factos. Que é uma situação que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E até que essa quantidade é muito, demasiadamente. E com isso estou cá para saber como é que a situação vai ser e para ver se consegue averiguar a causa para tirar a nossa imagem do caso. Mas já houve algum problema no navio que está a entrar em depósito, alguma situação, algum problema técnico que possa viabilizar a água do depósito? Não, nunca, até aqui nunca.
Nunca. Em termos, o depósito é independente a outros depósitos do navio. É só para combustível de 20 mil litros. E essa quantidade de água que está lá, ainda doce, não podemos dizer que é uma fuga do navio que fez com que a água entrou. Exatamente. Agora o caso, portanto, vai estar entregue à investigação. E qual será, portanto, a sua posição como responsável na Príncipe? A minha posição é deixar o caso mesmo averiguar e de lá nós sabemos como é que nós podemos tomar posição. O combustível foi devolvido à instituição responsável pelo transporte e às autoridades policiais acionadas para averiguações. A Companhia São Tomé de Telecomunicação CST entregou esta terça-feira os prémios às organizações vencedoras do concurso da CST+. O maior prémio de 100 mil dobras foi atribuído ao projeto Desenvolvimento Integrado de Lemba. CST+, foi realizado nos meses de junho e julho. Concorreram 50 instituições, mas no final somente 3 foram escolhidas. Projeto de Desenvolvimento Integrado de Lemba, Caritas e Associação dos Cegos e Ambliopes. Com muita satisfação que fazemos esta manhã, a entrega do primeiro prémio. À tarde vamos entregar o segundo prémio, a Caritas, e depois o terceiro prémio, à Associação dos Cegos de São Tomé e Príncipe. Portanto, é o culminar de um processo que envolveu todos os que votaram, todas as ONGs que participam e que atuam, e portanto estamos dando-nos muito prazer fazer essa entrega hoje. Depois de percorrer todos os trâmites legais, as instituições receberam os seus respectivos prémios. Este cheque será para fazer materiais para oferecer às escolas. E assim nós tentamos dar emprego aos nossos jovens, dar-lhe trabalho, ajudar as creches e escolas mais necessitadas, algumas instituições, e ao mesmo tempo também contribuir para a alimentação dos nossos velhinhos e crianças. Em nome da Diocese de São Tomé e Príncipe, agradeço com especial carinho à CST por este concurso que abriu e que nos deu a oportunidade também de concorrer e de ganhar este segundo lugar. Agradecemos imenso, já é um bom balão de oxigênio para as nossas atividades. Em relação ao terceiro lugar, o diretor de marketing da CST explicou. Para a Associação dos Cegos está a ser ainda negociado porque os cegos participaram nisso para poder arranjar financiamento para adquirir telemóveis adaptados às suas necessidades. São telemóveis que depois funcionam com som. Isto será feito este mês, só não foi possível fazê-lo agora no mesmo dia em que estamos a fazer a entrega do primeiro e segundo prémio, mas será feito esse mês. Recorde-se ainda que para o concurso CST+, foi disponibilizado para o prémio a quantia de 175 mil dobras. Conjunto do Povo é o nome do novo agrupamento musical que surgiu no país. Foram membros do apelidado conjunto Quanon, que agora permitem cantar os amantes da música nacional. Este novo conjunto, que traz baladas ao público santomense, está formado por 9 membros. O grupo surgiu há pouco mais de um mês. Esse grupo surgiu no momento das campanhas presidencial, legislativa, e como havia pedido de um lado e do outro, nós num encontro junto à direção do conjunto, com a ANON, a gente pretendeu dividir um lado para um lado fica, o outro lado vai para o outro lado. Isto quer dizer que um lado ficou no MLSTP e o outro foi para a DI. E, portanto, depois da campanha, o grupo que foi para o lado da DI pretendeu ficar e formar um seu grupo, independentemente do Quanon. E foi por opção própria. Ninguém implorou ninguém, ninguém convidou ninguém, ninguém fez nada. Foi por opção própria de cada elemento. Está a fazer parte desse conjunto novo. Apesar da sua recente criação, já tem fãs apelando à sua aparição, que afirmam ser já neste fim de semana em Micoló. Já estamos a receber convites de algumas pessoas, mas ainda não programamos nada. Estamos a pensar em fazer a primeira atuação na festa de Micoló.
próximo sábado e domingo. Animar o público é o desejo deste novo conjunto que vai contribuir para movimentar as noitadas dos amantes da música nacional. E com estas imagens do conjunto do Povo, um agrupamento que surgiu recentemente, concluímos esta edição do Telejornal. Boa noite.